No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo e todos os favoritos. Essa edição do UFC acontece lá no Canadá e o card preliminar começa às 18 horas, horário de Brasília, e o card principal começa às 21 horas, também horário de Brasília. Na primeira luta, categoria peso galo, temos o James Siraj contra o John Yanis, e o favorito é o James Siraj com 70%. Ele paga 1,38 lá na stake e o John paga R$ 3,05. Lembrando que essas cotações variam conforme as pessoas vão escolhendo e elas estão lá na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você quiser consultar essas cotações, criar sua conta, fazer sua fezinha, tem o Gilbert Burns na luta principal, então a gente já vai chegar lá, tá bem interessante. Mas se você quiser criar sua conta, o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Vamos lá falar brevemente dessa luta, tá? Porque são caras menos conhecidos, a gente vai focar um pouco mais nos outros, mas falando rapidamente aqui do favorito, ele vai fazer a sua estreia no UFC, tá? O Jamie ainda não lutou dentro do UFC, mas se a gente olhar o cartel dele, ele tem um cartel interessante, ele é canadense, é um lutador da casa, ele tem 14 vitórias e 3 derrotas, ele tem 4 nocautes nas vitórias, né? 7 finalizações e 3 decisões, ele perdeu uma derrota de cada tipo, né? Uma por nocaute, uma por decisão e uma por finalização. Ele vem lá do evento chamado BFL, também fez luta no Tough Enough, enfim, os eventos aí, claro, menores, né? E o adversário dele, o John Yanis, ele também tem pouquíssimas lutas no UFC, na verdade ele só tem uma, né? Ele perdeu na estreia, ele foi finalizado no primeiro round, quando ele lutou em agosto do ano passado, e ele veio do Fury e tal. Tem um cartão interessante também, né? 9-4, assim, não é né, perto do adversário, né? O adversário tem um cartel bem melhor, mas ele tem 5 vitórias por nocaute, nunca foi nocauteado e acabou perdendo aí na finalização. É isso, né? A gente tem um cara que perde por finalização e um cara que finaliza bastante. No caso, o John, ele é americano, então é aquilo, né? Faz sentido aí o favoritismo do Jamie. Na segunda luta, a gente tem ali no peso galo o John Castaneda contra o Mark Vologdin. E o favorito por quase nada, né? É um empate técnico aí. É o John Castaneda, ele tem 51%. Ele paga 1,88 e o Mark tá pagando 1,92. Assim, é muito, muito acirrado. Falando aqui brevemente primeiro do favorito, o americano John Castaneda. Ele tem 21 vitórias, 8 derrotas. As vitórias dele são bem espalhadas, né? Ele tem 8 nocautes, 6 finalizações, 7 decisões, e as derrotas são 6 por decisão e 2 por nocaute. Então ele nunca foi finalizado, ele já tem bastante luta no UFC, tá? E ele vem de 2 derrotas, né? A última foi decisão dividida contra o Chris Gutierrez e a anterior ele perdeu na decisão unânime para o Daniel Marcos. Então assim, das últimas 5 ele perdeu 3, tá? Então não tá numa fase ideal aí, mas tem um cartel bastante expressivo e tá com levíssimo favoritismo. Já o adversário, que como vocês perceberam pelo sobrenome, é russo, ele tem 12 vitórias e 4 derrotas. Ele chegou a lutar no Contender Series, que foi a luta profissional dele mais recente, ele acabou perdendo na decisão. Porém, antes disso, ele tinha uma sequência muito grande de vitórias, mas em eventos menores, né? O All Stars Fight Night, ele nocauteou uma galera ou finalizou tudo no primeiro round e tal. Então é aquilo, né? É um cara que no cartel você olha, impressiona, né? São 6 vitórias por nocaute, 4 por finalização, 2 na decisão, só perdeu uma e por finalização, mas ele acaba que não pegou, né, adversários de um nível tão alto aí. Então vamos ver, né, se ele consegue estrear com vitória ou se a gente tem aí o cara que já tem bem mais luta no UFC, se ele consegue uma vitória depois dessa má fase, né? Então eu achei normal o equilíbrio, né? Porque apesar de um cara ter bem mais experiência no UFC, ele tá perdendo mais do que ganhando, pelo menos nas últimas 5, né? Depois no peso mosca temos a Jamie Lynn Worth contra a JJ Aldrich. A JJ é a 14ª do ranking e a favorita não é a ranqueada, né? É a Jamie Lynn com 64%. Ela paga 1,52 e a JJ tá pagando 2,55. Falando aqui também brevemente dessa luta, a gente tem a Jamie Lynn, que é a favorita, sendo a lutadora da casa, né? Ela é canadense, tem 9 vitórias e 2 derrotas. Das vitórias dela, 4 por nocaute, que é bastante, né, pra mulher, 44%, né, das vitórias dela. 2 por finalização, 3 por decisão. E as 2 derrotas foram na decisão, tá? Ela vem de 2 vitórias, né? Ela ganhou na decisão da Vanessa Demopoulos e tinha ganho na última da Teresa Bleda por nocaute logo no primeiro round. Só que das últimas 5 ela perdeu 2, né? Ela perdeu a primeira dessa sequência numa decisão dividida para Veronica Hard e na terceira dessa sequência de 5 ela perdeu da Miranda Maverick, tá? Então é uma lutadora que tem um cartel interessante, né? Bastante vitória até nas últimas. E ela pega a JJ Aldrich, que é uma lutadora americana, que tem 14 vitórias e 7 derrotas. Das 14 vitórias, 11 na decisão, tá? Nunca finalizou,
e ela nocauteou 3 vezes. E nas derrotas ela perdeu de tudo que é jeito. Perdeu uma por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Das últimas 5 ela também perdeu 2. Então o retrospecto das duas tá igual, tá? Das últimas 5, as duas lutadoras perderam 2 lutas. Porém, a Jamie Lynn, né, que é aí a americana, ela acaba ganhando quase sempre aí, realmente na decisão. Dessas 5 lutas, só uma que não foi decisão, que foi quando ela nocauteou a Na Liang lá em 2023. Depois a gente vai para o peso mosca masculino. Temos ali o Alan Nascimento, o puro osso, enfrentando o Mitch Raposo. O favorito é o puro osso com 68%. Ele tá pagando lá na stake 1,42 e o Mitch Raposo tá pagando 2,88. Falando primeiro do puro osso, né, atleta brasileiro, ele vem ali de 4 vitórias das últimas 5. Ele só perdeu a primeira dessa sequência, né, que foi pro Tagiro Lambekov lá em 2021, né, porque ele ficou um tempo aí fazendo poucas lutas, né. Ele fez essa primeira da sequência de 5 que ele perdeu em 2021. Aí em 2022 ele ganha na decisão de Jake Hadley. 2023 ele ganha do Carlos Hernandes por finalização no primeiro round. Depois 2025, né, um tempão sem lutar, já Fel Filho ele ganhou na decisão e a última ele finalizou o Cody Durden no segundo round, né. O Alan Nascimento é um cara que tem quase 70% das vitórias por finalização, tem apenas 2 nocautes das 20 vitórias e só 5 na decisão. Então é um finalizador nato, né? E ele tem 6 derrotas, todas na decisão. Então, além dele ser um finalizador, é um cara que não é nocauteado, não é finalizado, é um cara muito bom, né? Ali da shootbox, talentoso e eu acho que faz sentido, né, ele ser favorito. E ele pega o Mitch Raposo, né, um lutador americano com 10 vitórias, 3 derrotas. Das vitórias ele tem bem dividido, né, ele tem 4 nocautes, 3 finalizações, 3 decisões. E nas derrotas ali ele tá com uma derrota na finalização e 2 por decisão. Quem sabe ele não vai ser finalizado mais uma, né? A luta recente dele, ele ganhou na decisão do Azat Maxson, porém, 2 pra trás, ele perdeu as 2 e as 2 na decisão dividida, né? Ele perdeu do Sumo da Erge e do André Lima. Então, é um lutador bom, tem um cartel interessante, é bem completo ali, você vê que ele tem vitória de todos os tipos, né? Bem dividido, bem espalhado, mas eu acho que o Alan tem tudo para ganhar e quem sabe finalizar, né? Pelo menos eu torço por isso também. Na próxima luta, categoria peso galo feminino, temos a Daria Zelezniakova contra a Melissa Crowden. A favorita é a Melissa, com 60%, ela paga 1,61 na stake e a Daria Zelezniakova paga 2,32. A Melissa Crowden é atleta da casa, né? Canadense, tem 7 vitórias e 3 derrotas no cartel, 6 vitórias foram por nocaute e uma por finalização, ou seja, ela nunca ganhou na decisão. É muito raro isso pra mulher, né? E ela tem 3 derrotas e as 3 na decisão, ou seja, ela só ganha de método rápido, nocaute ou finalização, e ela só perde na decisão, pelo menos no cartel atual, né? Das últimas 5 lutas, ela perdeu 2. Ela perdeu a última, que foi pra Luana Santos, e perdeu a primeira dessa sequência, que foi pra Jaqueline Cavalcante, ambas na decisão unânime, tá? E no meio dessas 2 derrotas, as 3 vitórias foram, como dá pra ver pelo cartel, por nocaute, tá? 2 no terceiro round, 1 no segundo round. Então, é uma lutadora aí que gosta de decidir. E a gente tem a Zelezniakova com 10 vitórias e 2 derrotas, só que ao contrário da adversária, ela nunca perdeu na decisão, mas ela perdeu uma por nocaute e uma por finalização. Só que as vitórias dela é bem interessante. Metade foi, né, 5 de 10 vitórias, né? 5 foi por nocaute e 5 por decisão. Então, ela nunca finalizou. Das últimas 5, é o mesmo retrospecto, tem 2 derrotas. Ela perdeu nocauteada para Melissa Mullins na primeira luta dessa sequência e perdeu na penúltima por finalização para a Ailin Pérez, né, logo no primeiro round, mas ela vem de vitória contra a Melissa Mullins. Enfim, luta interessante, mas eu acho que realmente deve dar a lutadora da casa, tá? Eu concordo até com a proporção, acho que a Melissa Crowden deve vencer e não duvido que não dependa do juiz de novo. Depois a gente vai pro peso pesado, temos o Gohan Sarikan enfrentando o Tanner Boozer. O favorito é o Sarikan com 59%. Ele paga na stake 1,64 e o Tanner Boozer tá pagando ali os seus R$ 2,25. O favorito, o lutador turco, né? Ele tem 11 vitórias e 2 derrotas, são 7 vitórias por nocaute, 1 por finalização, 3 por decisão. Das derrotas ele perdeu 1 por finalização e 1 por decisão, então nunca foi nocauteado. Das últimas 5, ele venceu 4, porém dentro do UFC ele não tem nenhuma, né? Essas 5 vitórias são em eventos menores, mas tem um cartel realmente bastante interessante. O Tanner Boozer é diferente, né? Ele tá como azarão, porém ele faz lutas no UFC aí há bastante tempo, né? Ele estreou no UFC em 2019, mas realmente das últimas 5 acabou perdendo 2. A primeira dessa sequência de 5 ele tinha vencido o Vincent Prue lá atrás, aí ele perdeu do Rodrigo Nascimento, perdeu do Cutelaba, aí ele ganha do Alexa
Khamur e ganha a última do Vinícius Moreira por nocaute, tá? Então é um lutador interessante, né? Tem bastante luta, 22 vitórias, 10 derrotas, tem 12 por nocaute das vitórias, né? 2 finalizações e 8 decisões. E nas derrotas ele nunca foi finalizado, porém ele perdeu 2 vezes por nocaute e 8 por decisão. Eu acho uma luta interessante e aqui pra mim entra aquele dilema, tá? Olhando o cartel realmente, retrospecto, fase, eu concordo com o favoritismo do turco, né? Mas quando a gente pensa nível UFC e tal, isso dificulta muito dar palpite, porque o Sarikan tem um cartel interessante, tudo, muitas vitórias, mas em eventos bem menores, né? Então, o Tanner Boozer perde bastante? Perde, mas ele tá pegando o nível mais alto, né? Lembrando, inclusive, que a última luta do Tanner Boozer foi fora do UFC, tá? A penúltima, que foi com o Alexa, foi no UFC, depois ele sai, luta com o Vinícius Moreira, nocauteia e agora faz aí essa nova luta, né, no UFC. Então vamos ver se ele vai performar bem ou se ele continua aí nessa má fase. Mas pela experiência de UFC e tudo, eu acho complicado aí o favoritismo. Tá apertado, né? Mas enfim, né? Vamos ver, vamos ver. Depois, é que também confiar no Tanner Boozer é difícil, né? Na próxima luta e última do preliminar, peso médio, temos o Robert Valentim, que eu já elogiei várias vezes, mas eu acabei desistindo, né? Porque eu acho um cara empolgante, mas porra, o cara só perde, então eu não vou elogiar ele nesse vídeo. Ele vai lutar contra o Julian Leblanc e o favorito é ele, o Robert Valentim, por quase nada, 53%, ele paga na stake em 79 e o Julian Leblanc paga R$2,02. O Robert Valentim, ele, das últimas 5, perdeu 3, né? Só que essas 3 que ele perdeu, as 3 foram no UFC. Então ele participou no TUF, como eu falei, né? Era um cara que eu gostava de assistir e tal. Mas, cara, sinceramente, eu não vi nada da aura e da qualidade que eu vi dentro do TUF desse cara lutando no UFC. Ele estreou e perdeu do Ryan Loader, até ali pra mim, ok, né? Porque o Ryan Loader é o wrestler e tal, ainda dava pra engolir. Depois ele pegou o Taurus Finney, que é outro cara mais wrestler, mais chato, acabou perdendo a adesão dividida. E na última ele pegou a Teba Gautier, né? Aí eu achava que, não necessariamente que ele venceria, né? Mas que teria uma luta mais interessante, porque ele tinha pego 2 wrestlers, né? E ele é um trocador, é um cara legal, agressivo, tem finalizações, até mais finalização que nocaute, mas ele tem um estilo mais da trocação. Então pegar dois caras com antijogo dificultava ele performar, né? Só que aí na última falaram, né? Vamos dar um striker, mas aí pegou e deu a Teba Gautier, coitado, né? Aí o Valentim foi amassado aí em 1 minuto e 10 segundos. Então é vida ou morte, tá? Ele deve ter um contrato de 4 lutas e ele não precisa só vencer, ele tem que vencer e vencer muito bem a ponto de convencer pra continuar ali, porque não adianta você ter lutas empolgantes, ser um personagem legal, se você não ganha nunca, né? Só que ele tem uma missão difícil, porque ele vai pegar um lutador da casa, né, que é o Julian Leblanc, um cara que tem 10 vitórias e 2 derrotas, são 4 vitórias no nocaute, 4 vitórias por finalização, só venceu 2 na decisão, e as derrotas que ele tem, as únicas 2, né, foram na decisão. Então, é um cara que vem com uma sequência de vitórias grande, não perde desde 2021, tudo bem, de novo, eventos menores, vai fazer a estreia no UFC, mas é isso, né? O Robert Valentim tem a pressão de precisar vencer, vai ter a pressão da torcida, porque vai lutar contra um cara da casa, e é um cara que tem um cartel aí, uma sequência de vitórias, enfim, bem impressionante, né? Como queria ver o Robert Valentim performando, eu ia torcer aí mais por ele e torcer pro Leblanc sofrer aí um pouco da pressão, da responsabilidade da estreia e de estar em casa, né? Mas, sinceramente, mesmo que as bolsas apontem um leve favoritismo pro Valentim, depois das 3 derrotas dele aí, cara, eu não consigo acreditar nele, tá? De verdade, sei lá, né? Perdi um pouco da fé aí. Então é isso, tá? Apesar das bolsas mostrar ele favorito, eu não confio. Acho ele um bom lutador, mas não dá, né? Eu tentei 3 vezes torcer pro cara e as 3 deu ruim e, sinceramente, me decepcionei também com o nível da performance, então meio que desisti. Abandonei o barco, por enquanto, pelo menos. Mas comenta aí, se você tá comigo ou não. Depois, entrando no card principal, a gente tem no peso pena o Denis Buzukja contra o Márcio Barbosa. O Márcio Barbosa é extremamente favorito. Ele tem 79% de favoritismo, ele paga 1,22 e o Denis Buzukja paga ali 4,40. O Márcio, como dá pra perceber pelo nome, Márcio Barbosa, é um lutador brasileiro, tá? Ele tem 17 vitórias, apenas 2 derrotas. Das 17 vitórias, 14 por nocaute, que significa 82%, tá? É muita coisa. 2 por finalização e apenas 1 vitória na decisão. E das derrotas, ele perdeu as 2 por nocaute, tá? Ele perdeu uma delas lá em 2022 no LFA,
quando ele foi nocauteado no segundo round contra o Gabriel Santos, e a outra foi em 2021. Então ele vem de 4 vitórias seguidas, fez a luta no Contender, nocauteou no primeiro round e foi contratado, então vai fazer a sua primeira luta aí no UFC. Já o Dennis, né, é um cara que tá lutando no UFC desde 2023, só que ele só fez 4 lutas e perdeu 3, tá? A única vitória dele foi contra o Conor Matthews, quando ele acabou nocauteando no terceiro round. É um cara americano, né, tem 12 vitórias e 5 derrotas, então assim, sinceramente, pela fase do Dennis Buzuk e também pelo nível do Márcio, eu concordo, tá, que o Márcio é favorito. Eu acho complicado, como eu sempre falo, colocar um favoritismo de 80% num cara que vai estrear. Apesar de olhar o cartel e realmente olhar o Márcio e enxergar muito mais qualidade, 80% para quem vai estrear, eu acho meio pesado. Mas, cara, a diferença de cartel de momento é tão grande que ainda assim eu colocaria pelo menos os 70. Então boto bastante fé no Márcio, vamos ficar de olho. Tem um cartel extremamente expressivo, muitos nocautes. Tomara que ele consiga aí nocautear o Buzuk já. Buzuk, sei lá como pronuncia o nome desse cara. Depois, peso leve, temos outro brasileiro. Vamos treinar aqui, fonoaudiólogo. Thiago Moisés contra o Gauge Young. E o favorito é o Gauge Young, por quase nada, 55%. Ele pagou em 75 na stake e o nosso querido Thiaguinho Moisés está pagando ali R$ 2,08. Vamos começar com o favorito, né? O americano Gauge Young tem 10 vitórias, 3 derrotas. Das 10 vitórias, 6 por nocaute, 1 por finalização, 3 por decisão. Perdeu 1 por finalização e perdeu 2 na decisão. Das últimas 5 lutas aí, perdeu 2, né? Então, ele tem 2 lutas no UFC. Ele tinha perdido, né, lá no Contender em 2024, mas ele estreou no ano passado, em abril, e acabou perdendo do Ivan Elder, tá? E aí, na última luta, né, a mais recente, ele venceu a luta do UFC, tá? Ele venceu na decisão o Mareshat. Então, é um cara que tem um cartel que chama atenção, mas, né, poucas lutas no UFC e das poucas lutas ainda perdeu metade, né? De 2 ele perdeu 1. Tem um cartel interessante, mas, cara, é muito discrepante com o cartel do Thiago Moisés, tá? O Thiago Moisés tem 19 vitórias, só 9... Só não, né? Porque 9 derrotas não é tão pouco, né? Vamos lá, calma aí. Eu gosto de Thiago, mas, porra, 9 derrotas é bastante. Mas ele venceu 4 por nocaute, 8 por finalização e 7 na decisão. Das derrotas, perdeu 3 por nocaute, perdeu 1 por finalização, perdeu 5 na decisão. Das últimas 5, ele perdeu 3, tá? Então, tá numa fase que não dá pra dizer que é boa, né? Porque você perdeu mais da metade das últimas 5. Ele perdeu pro Benoit por nocaute, perdeu do Ludovic Klein na decisão e perdeu a última pro Jared Gordon por nocaute também. Ele ganhou do Mitch Ramirez por nocaute, né? Aqueles chutes na perna. E a vitória mais recente, que foi na penúltima luta, foi contra o Trey Ogden, quando ele venceu na decisão. Então, olhando o cartel, né? Realmente tem uma diferença grande, mas a gente tem, de um lado, 2 derrotas das últimas 5, outro 3 das últimas 5. Mas, independente das vitórias do Thiago Moisés e de realmente no cartel ele ter 9 derrotas e tal, eu acho ele um lutador muito bom. Ele é da American Top Team, ele tem ali um jiu-jitsu excepcional, é um cara inteligente, então eu, sinceramente, ainda vou mais uma vez puxar a sardinha aqui, né? Eu acho que o Thiago Moisés, não só porque é brasileiro, ou da American Top Team, mas eu acho que o nível dele é bem maior do que o Gage Young, tá? Então, apesar das derrotas, ele perdeu contra caras duros e assim, ok, cometendo erros ali, mas ainda assim é muito difícil enxergar que o Thiago Moisés é azarão, tá? Apesar de estar pouquíssima coisa, eu vou dar o meu palpite, vou confiar no Thiago Moisés. E como meu palpite é nele, por consequência, eu devo arriscar até a fezinha aí no Thiago, tá? Eu acho que o Thiago vence e torço por isso também, tá? Então é o combo, é o palpite, é a torcida e é a fezinha, tá? Vamos lá, vamos ver. Comenta aí embaixo sua opinião, seu palpite, sua torcida, enfim, tudo que você quiser. Depois, peso mosca feminino, temos a Karine Silva, 9ª do ranking, mais Brasil, e vai tomando o Brasil infinito aí, né? Contra Jasmine Jasudavicius, aí é a 7ª do ranking. A Karine está com uma azarona, tá? A Jasmine tem 74% de favoritismo, ela paga 1,30 e a Karine tá pagando 3,50, pra você ver como é engraçado, né, as bolsas. Quando a Karine tinha lutado a primeira e ganhou várias seguidas, ela tava, porra, favorita e tal, não sei o que, um hypezão, aí tropeçou na Vivi, aí ela ganhou, e aí tropeçou na Maycee Barber, já deu pra ver que deu uma caída no hype que as bolsas têm, né, na hora de dar palpite, mas assim, não é só isso também. A Jasmine vinha com uma sequência de vitórias muito grande, quando acabou sendo atropelada pela Manon Fiorot na última luta. Então, eu entendo o favoritismo pela sequência de vitórias que ela tinha, e quando ela perdeu da Manon Fiorot, que é uma
pedreiraça, né? Então, é natural que ela seja favorita, tá? Não tô dizendo que tá errado. Eu acho que ela é favorita. Mas a Karine Silva pagando 3,50, pra mim, é uma odd muito alta. A Karine tem 19 vitórias, 6 derrotas. São 9 nocautes. São 8 finalizações. São só 2 lutas na decisão, tá? E ela perdeu uma por nocaute, 2 por finalização e 3 na decisão. Então, assim, a fase da Jasmine é melhor, né? Ela realmente, foi nocauteada na última, mas como eu disse, né? Manon Fiorot e todas as outras lutas ela tinha vencido. Então, é completamente compreensível. Acho também, tá? Se eu tiver que escolher, apesar de eu gostar muito da Karine, meu palpite, sendo imparcial ao máximo, é que a Jasmine realmente tem mais chance de vencer. Porém, 74% pra mim é muita coisa. 3,50 para uma atleta do nível da Karine, por mais que ela lute contra a atleta da casa, eu acho bem exagerado, tá? Então, meu palpite vai pra canadense. Mas, talvez a minha fezinha não, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui é minha opinião, tá? Não vem me seguir, não. Tire suas conclusões. Depois, peso leve. Temos ali o Jay Herbert contra o Mandel Nalo. E o favorito é o Mandel Nalo, com 62%. O Jay Herbert, na verdade, o Mandel Nalo paga 1,56 e o Jay Herbert paga 2,43. O Mandel Nalo, ele fez a luta no Contender, tá? Nocauteou no primeiro round, com 3 minutos e 29, e vai fazer a sua estreia no UFC. Ele tem muitas lutas no Bellator, né, no seu cartel, e o Jay Herbert é um cara diferente, né, nesse quesito, porque ele tem muitas lutas dentro do UFC, mas realmente tem bastante derrota. É um cara que é complicado, né? Ele tem vitória, derrota, aí tem empate, aí tem derrota, aí tem vitória. Então, assim, o cara tem de tudo, é uma salada. Das 13 vitórias dele, 9 são por nocaute, 1 por finalização, 3 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, perdeu 1 por finalização e perdeu 2 por decisão. Então ele tem de tudo. Tem de tudo, tem empate, tem vitória e derrota de tudo que é jeito. Já o canadense, né, o lutador da casa, o Mandel Nalo, ele vem de 5 vitórias seguidas, de novo, eventos menores, né, fazendo aí a estreia no UFC, depois de lutar no Contender, mas a gente percebe essa diferença, né, de momento, é isso que eu quero dizer, de momento. Só que tem a diferença de nível. Então, é o que eu falei no card preliminar. Você vai considerar o quê? É um cara que tropeça bastante, mas tá no maior evento, ou o cara que ganha bastante, mas tá em eventos menores. Então, é difícil. E o Mandel Nalo tem um cartão interessante, tá chegando agora, mas já tem 36 anos também, né? Enfim, luta de um cara de 36 contra o Jay Herbert que tem 37. Depois, a gente vai pra penúltima luta. Temos o Charles Jourdain contra o Kyler Phillips. Charles Jourdain é favorito com 61%. Lá na stake ele tá pagando 58%, o Kyler Phillips 2,38%. O Charles Jourdain, atleta canadense, como todo mundo já deve imaginar, tem 30 anos e já tem bastante luta, né? 17 vitórias, 8 derrotas. Nas vitórias tem 8 por nocaute, 7 por finalização e só 2 na decisão. E nas derrotas perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 6 na decisão. Das últimas 5, perdeu 2, né? Perdeu do Jean Silva, foi nocauteado, e perdeu do Sean Woodson numa decisão dividida. Porém, as duas últimas lutas ele venceu e as duas finalizando, né? Uma no primeiro round e a outra no segundo. O Kyler Phillips tem 12 vitórias, 4 derrotas, né? É um lutador americano e vem de 2 derrotas seguidas, tá? Ele perdeu do Rob Font e do Vinícius Oliveira. Então, assim, tem 2 derrotas? Tem, mas, cara, na boa, são 2 caras complicadíssimos e ele tinha ganhado do Raoni e também do Pedro Munhoz. Então, eu não sei se essas 2 derrotas recentes justifica tanto assim, talvez colocar esse 60-40 pro Charles Jourdain. Charles Jourdain é um bom lutador, vai lutar em casa, mas eu acho que o Kyler Phillips é pedreira, tá? Então, eu acho uma luta, tudo bem, 60-40 nem é muita coisa, mas eu acho que eu colocaria até um pouco menos, tá? Eu colocaria uns 55 pro Charles Jourdain, e só não boto o Kyler Phillips de favorito porque vem de 2 derrotas e às vezes até lutando na casa do adversário, se for pra decisão, né? Enfim, pode acontecer umas coisas estranhas aí, mas o Kyler Phillips eu acho embaçado, né? Vamos ver se ele também não sente a pressão das derrotas e performa mal, enfim, vai saber. E na luta principal, meio médio, temos, claro, né? Tem que ter no card do Canadá o Mike Malott contra o Gilbert Burns, o Durinho. Então o card principal repleto de brasileiro. O favorito é o lutador da casa, o Mike Malott. Mesmo o Gilbert Burns sendo favorito, sendo ranqueado, né? O Mike Malott tem 79% de favoritismo, ele paga 1,24 e o Durinho 4,20. Putz grila, né? O Mike Malott vem de 3 vitórias seguidas, né? Ganhou na decisão do Trevin Giles, depois nocauteou o Charles Hadke, depois ganhou na decisão do Kevin Holland, e a derrota que ele tem nas últimas 5, né? Foi aquela pro Neil Magny quando ele foi nocauteado, né? O Neil Magny, mais uma vez, né?
pegando o cara hypado e dando um balde de água fria. Então, assim, a fase é muito boa, né? Mas já tem seus 34 anos também, né? Que falam dele como se fosse, nossa, uma promessa de 20 anos. Não, já tem 34, tem 2 derrotas e as 2 por nocaute. O Durinho vem numa fase complicada, né? Das últimas 5, ele perdeu 4, né? 4 derrotas seguidas é o retrospecto dele. Talvez por isso é tão azarão, né? Ele perdeu do... Mas vamos lá, né? Belal Muhammad na decisão, Jack Della Maddalena por nocaute, Sean Brady decisão e Michael Morales por nocaute. Na boa, o Mike Mellott não chega nem nos 30% de nenhum desses nomes, tá? Na minha humilde opinião. Então, eu entendo o cálculo da má fase, a quantidade de derrota, mesmo a idade ali, já tem seus 39 anos, não tá no auge. Cara, eu entendo todos os argumentos contra o Durinho. E eu posso até, cara, entender a ponto de falar, não, o Mike Mellott faz sentido ser favorito. Tá, até isso eu consigo me esforçar pra falar, pô, Mike Mellott tem ali os seus 55%, 60%, né? Porque, porra, veio numa fase muito melhor, vai estar lutando em casa, então dá pra juntar pedacinhos ali e tentar entender um favoritismo pro Mike Mellott. Eu até poderia, né, falar, pô, não, realmente, meu palpite é Mike Mellott 55 a 60%. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, na boa, tá? Na boa, Mike Mellott ter 79%, 80%, né? E o Durinho, por conta disso, pagar 4,20, cara, é uma cotação, na minha opinião, bizarra, tá? Então, apesar de talvez até marcar aí o palpite pro Mike Mellott, com certeza, eu faço a minha fezinha ali no Durinho. 4,20, você tá maluco? 4,20 para um lutador ranqueado que tá no topo, que só perdeu dos melhores, até por questão de jogo em si, né? Porra, tem trocação, bate forte, tem jiu-jitsu, tem queixo, tem experiência. Porra, tem muita coisa a favor do Durinho, né? O Mike Mellott, porra, olha os adversários dele, cara, não tem nenhum que... Vamos lá, o Mike Mellott não chega perto de nenhum adversário que o Durinho lutou. E o Durinho é muito melhor que os adversários que o Mike Mellott enfrentou. Então, assim, você vê que apesar de momento, de fase, pode ter um choque de realidade, né? Então, pagar 4,20 é muita coisa. Então, é isso, né? Vamos ver se realmente o Durinho volta para as vitórias, né? Jogando água no chope da galera lá no Canadá, né? Ainda mais contra a estrela canadense. Eu só não dou o palpite a favor do Durinho porque a má fase eu realmente tenho um medo ali, né? Eu tenho um receio se vai para uma decisão ali no Canadá, né? Mas agora, a fezinha, porra, não tem como. Vamos torcer, né? Vamos torcer aí pro Durinho voltar pro caminho das vitórias, porque senão, né? 5 derrotas seguidas e aí dessa vez para um nome que é, né, bem pior do que os outros, aí é Freuds. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!